Olá, hoje você vai conhecer um médico urologista, professor, doutor, pai de 3 filhos e avô da pequena Clara. Ele nasceu em Birigui, mas desde a segunda metade da década de 1960 adotou a cidade de Botucatu, onde fez faculdade, iniciou a militância política, foi secretário de Saúde e Meio Ambiente e elegeu-se por 4 vezes deputado estadual. Ele já foi superintendente do IANSP, Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual. E aqui, no Legislativo Paulista, atua na área da saúde, educação e integração entre os povos latino-americanos. No autorretrato de hoje, a vida e a trajetória política do deputado Milton Flávio, do PSDB. Tudo bem, deputado? Prazer enorme tê-lo aqui de novo. Para mim também. É sempre bom poder participar da TV Assembleia e, eventualmente, pode ser um pouco constrangedor falar da sua trajetória, da sua vida e, sobretudo, dos fatos que marcaram e, quem sabe, até dirigiram, né, as suas futuras opções. Deputado, foram, entre idas e vindas, 4 mandatos. 4 mandatos, é o 4º mandato. Né? Comecei em 95 com o Covas e chego ao Serra. Né? E o que é muito bom, né? Tendo o orgulho de compartilhar de governos sérios, comprometidos com o social, exatamente como eu imaginava que eles devessem ser. Né? Falando em governos sérios, o senhor foi líder da bancada do PSDB no governo Covas, na sua estreia aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu brinco sempre que eu nunca fui vereador, aliás, nem candidato. Né? Eu, às vezes, provoco que eu saí da clandestinidade, né, para a universidade. E da universidade para a Assembleia de São Paulo. E eleito líder no primeiro momento, minha primeira parte como político eu dei já como líder do PSDB, que era a bancada da maioria aqui na casa. Os jornalistas que cobriam a Assembleia Legislativa na época brincavam por causa do cabelo parecido com o governador e chamavam o senhor de governador, até porque era a voz do PSDB na Assembleia naquele momento. Era muito simpático, né? E eu sempre tive, Bel, aqui na casa e junto aos jornalistas, uma atenção especial. Sempre houve uma certa sintonia. Talvez pela coerência, pela posição firme, mas sempre absolutamente, eu diria, coerente mesmo, né, com a minha história de vida, com as propostas do meu partido, né, e com a transparência. Né? Eu me lembro que quando cheguei aqui na casa, um deputado me chamou depois de alguns dias e disse: olha, líder, aqui nessa casa ninguém fala o que pensa, ninguém pensa o que fala. Eu disse: então vai ser complicado. Porque eu sou exatamente o que sou, né? E às vezes digo de maneira jocosa que, para um PSDBista, eu sou pouco equilibrista, né? Não sei ficar em cima do muro. Eu tenho sempre posição, faço questão de externá-la e, eventualmente, até arcar com o ônus de tê-la defendido. Pois é, mas mesmo com essa convicção toda, o senhor foi líder ou vice-líder dos últimos 3 governadores aqui na casa? De todos eles, né? Isso é muito bom. Isso mostra que o nosso trabalho tem sido reconhecido, Bel, né? E é o que vale, porque eu me lembro quando eu decidi disputar a eleição, convidado que fui pelo então prefeito Jamil Cury, tão logo surgiu, né, o PSDB, com a perspectiva de que fosse o Covas, como de fato foi o governador, Fernando Henrique Cardoso, presidente, Serra, senador. A minha família reagiu muito mal. Né? Meus pais não entendiam e não aceitavam que um filho que era professor doutor em Botucatu, tinha sido diretor do Hospital das Clínicas daquela faculdade, foi o primeiro ex-aluno que chegou a essa posição, durante 5 anos fui diretor daquele hospital, tinha acabado de montar transplante na minha faculdade, feito, né, os primeiros transplantes, talvez os primeiros 20 ou 30 transplantes daquela faculdade, eu participei chefiando a equipe do doador. Então, para eles era absurdo, né, que de repente eu abandonasse uma carreira. Não foi bem abandonada, mas que eu compartilhasse a minha vida, deixando em parte essa carreira que eles entendiam brilhante, para assumir uma carreira onde poucas pessoas se destacavam e os que se destacavam eram frequentemente alvo de críticas. Né? Meu pai tinha sido vereador e tinha se decepcionado muito com a política, mas eu achava que eu tinha que resgatar. Eu sempre digo isso, né? Eu nasci de parto normal, com parteira,
na casa dos meus avós. Meu pai, que era professor, ajudou no meu parto, como ajudou no parto das minhas irmãs. Eu tenho 3 irmãs. Nasci numa vila operária de Birigui, neto de um carpinteiro, quase analfabeto, embora de uma sabedoria imensa, uma pessoa honestíssima, reta e de caráter, e que estudei a vida inteira em escolas públicas. Cheguei à posição que cheguei e entendia, como de fato continuo entendendo, que eu tinha como contribuir e devia contribuir com a sociedade, devolvendo em parte o muito que ela havia me dado. Deputado, aqui na Assembleia, o senhor foi presidente do Fórum Parlamentar de Assuntos Latino-Americanos entre 97 e 98, foi presidente da União Parlamentar do Mercosul, que ajudei a fundar, 2001, 2002. Atualmente faz parte da Comissão de Assuntos Internacionais. Que eu criei. Então, como é que nasceu essa proximidade ou esse desafio de entender, estudar e lutar pelas questões latino-americanas? Tem alguma coisa a ver com o ex-governador Franco Montoro, que era um defensor dessa integração também? Tudo a ver. Primeiro, que eu acho que um pouco é um traço da minha personalidade. Quem participou do movimento estudantil na década de 60, eu fui da P, esse movimento era quase internacionalista, portanto, nós nos entendíamos parte de um mundo em transformação. Quando eu cheguei na Assembleia, eu levei um susto, porque agora o mundo já era globalizado. As empresas negociavam entre si no mundo como um todo. E eu descobri que o deputado de São Paulo não podia, em nome da Assembleia, ir ao exterior. Não era permitido que isso acontecesse. E eu não entendia como é que pode um estado como São Paulo, que é uma nação reconhecida e respeitada, essa nação São Paulo, em todo o continente americano, na Europa, enfim, não há quem não respeite o potencial e a capacidade dos paulistas. E a nossa Assembleia proibiu os seus deputados de ter essa interface, que inclusive pudesse nos incluir num debate da nossa latinidade, da nossa integração. Eu me lembro que naquela ocasião, em 95 ainda, eu fui a Cuba, fiquei muito impressionado com a situação de penúria que vivia o povo cubano, revoltado com o bloqueio que ainda hoje persiste, o bloqueio americano, e decidi vir para cá e criar um fórum parlamentar para assuntos latino-americanos. E me lembro que houve muita resistência. A casa não entendia que essa fosse uma função de um deputado estadual. Entendiam que isso era papel a ser desempenhado por deputados federais, por senadores, nada com um deputado estadual. A política subnacional era muito contestada. E, quase esgotado, eu resolvi recorrer a Franco Montoro. E ele, como um mágico, em pouco tempo, convenceu as pessoas de que aquele deputado caipira, vindo do interior, estava absolutamente correto. E graças à sua atuação, o seu convencimento, me auxiliando nesse trabalho, nós pudemos criar o Fórum Parlamentar para Assuntos Latino-Americanos. Ele esteve no dia da sua instalação. A partir daí, essa ideia foi se extrapolando, foi se ampliando, e algum tempo depois, 1 ou 2 anos depois, em Belo Horizonte, nós criamos uma nova entidade, que era a União dos Parlamentares do Mercosul, que, diferentemente do que já existia, congregava deputados estaduais, deputados provinciais, num primeiro momento, da América do Sul. Inicialmente era do Mercosul, mas já com uma visão de que nós começaríamos por onde já existia uma certa integração, mas que rapidamente nós caminharíamos para uma ampliação dessa entidade. Daí a se criar a Comissão de Assuntos Internacionais. Aí, de fato, isso aconteceu rapidamente. Eu, em Ushuaia, alguns anos depois, me tornei o seu presidente e convenci rapidamente, pelo trabalho feito, pelos eventos aqui promovidos, inclusive com a participação de secretários do